Olá, gente, tudo bem? Chegamos então na nossa aula de número 21. Tema da nossa aula: Estados Unidos e a Europa capitalista. Tem algumas coisas nessa aula de hoje que a gente já estudou, né? Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, ó, alguns subtítulos que eu coloquei no quadro. A política interna dos Estados Unidos, algumas coisas a gente já viu. Aqui nós não vimos o subtítulo de número 2, que é o movimento estudantil na França de 1968. E eu quero que a Eulália mostre aqui para vocês, né, esses dois subtítulos que aparecem na nossa aula de número 21, que é a Guerra do Vietnã e a Revolução dos Cravos. Lembrando que eu já falei para a gente aqui em outras aulas, em outros momentos, de Guerra do Vietnã e Revolução dos Cravos. Então eu vou ser rapidinho aqui na nossa aula, nos assuntos que a gente já viu nas aulas anteriores, e eu vou dar um tempo maior para algumas coisas que a gente não viu, tá certo? Vamos lá então. Começando aqui, ó, com a política interna dos Estados Unidos, tá certo? A gente está falando dos Estados Unidos nos anos 50, anos 60 e até o começo ali dos anos 70, tá certo? Depois dos anos 70 em diante, nós vamos ver, né, a política interna dos Estados Unidos nessas aulas que estão vindo aí pela frente ainda. Lembrando que o nosso extensivo tem 30 aulas e a gente está na aula de número 21. Então, política interna dos Estados Unidos. De 1953 até o ano de 1961, temos como presidente do país Dwight Eisenhower. Eisenhower, né, a gente já comentou aqui em outros momentos, ele foi um general do Exército dos Estados Unidos, um dos mais graduados militares, né, americanos lá na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes estrategistas das Forças Armadas Americanas na Segunda Guerra Mundial, foi o general Eisenhower. E o general Eisenhower um dia se candidatou à presidência da República dos Estados Unidos, foi eleito e reeleito presidente, né? Então ele governa de 1953 até 1961. Eisenhower, que era um presidente do Partido Republicano, uma figura extremamente conservadora, né? Botou em prática a política do macartismo. Já conversamos aqui em outros momentos nas nossas aulas sobre o macartismo, mas estou falando aqui para vocês porque no texto da nossa aula de número 21 o macartismo aparece, né? Aquela política interna dos Estados Unidos de caça às bruxas, lembra? Aquela política interna dos Estados Unidos de caça a qualquer possível cidadão americano que de alguma maneira estava passando informações preciosas para a União Soviética, né? Lembrando que lá nos anos 50, nos Estados Unidos, nesse tal macartismo, na política do presidente Eisenhower, foi preso um casal, Julius Rosenberg, Ethel Rosenberg, condenados à pena de morte, né? Executados na cadeira elétrica, e gerou uma polêmica muito grande nos anos 50, porque as provas não eram conclusivas de que o casal Rosenberg estava passando aí informações preciosas para a União Soviética. Lembrando, né? A gente está falando de uma época que a Guerra Fria está a todo vapor. Também no governo do presidente Eisenhower, nós temos aí, ó, a Guerra da Coreia. O presidente Eisenhower leva o exército americano para a Coreia. Coreia dividida em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. De repente, a Coreia do Norte queria unir as duas Coreias numa só Coreia. E o presidente Eisenhower levanta a mão dizendo, epa, nada disso. Então o exército americano foi para a Coreia. A Guerra da Coreia aconteceu de 50 até 53. Os americanos chegam a levar bombas atômicas para lá, mas não usaram. Lembre-se, bombas atômicas na história contra vidas humanas só foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. Nunca mais ninguém teve coragem de lançar bombas atômicas sobre vidas humanas. Muitas bombas atômicas foram lançadas depois de Hiroshima e Nagasaki na história, né? Para fazer testes ou até intimidar um adversário, mas nunca mais sobre vidas humanas, né? E tomara que isso fique assim, não é verdade? O presidente Eisenhower era do Partido Republicano. Em 1961, os republicanos perderam o poder no comando dos Estados Unidos e vieram os democratas. E temos aí o presidente John Kennedy, né? Um dos mais populares, um dos mais famosos, considerado pelo povo americano como um dos maiores estadistas da história dos Estados Unidos, o famosíssimo presidente John Kennedy, que teve um mandato, né, interrompido, porque todo mundo sabe que ele foi assassinado, certo, no meio do mandato.
No governo do presidente Kennedy, nesse tópico da nossa apostila chamada Política Interna dos Estados Unidos, nós temos aí a crise dos mísseis, né? Quando o presidente Kennedy estava no comando dos Estados Unidos, vamos lembrar que a Revolução Cubana estava em andamento e o presidente Kennedy tentou impedir que o socialismo de Cuba vigorasse. Lembrando também que tem uma aula breve aí pela frente, que nós vamos falar de Revolução Cubana em todos os detalhes. Aqui eu estou dando para vocês umas pinceladas do que acontecia nessa política interna dos Estados Unidos. Então, a crise dos mísseis, né, que foi lá em 1962, quando a União Soviética instalou dentro de Cuba... Opa, escrevi mísseis de forma errada, agora vamos escrever certinho, certo? Quando a União Soviética instala dentro de Cuba, em 1962, 2 mísseis nucleares, são bombas atômicas apontadas para dentro dos Estados Unidos, né? Pânico nos Estados Unidos, pânico no mundo, porque em 1962, quando Kennedy estava no poder, a Guerra Fria estava chegando num limite muito pertinho de começar aí a Terceira Guerra Mundial. E também no governo do presidente Kennedy esteve em alta, mas bota em alta nisso a questão racial, que daqui a pouco na nossa aula, né, ali no PowerPoint, certo, na nossa lousa, eu quero dar uma atenção especial para essa questão racial que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60, porque você sabe, né, que foi assassinado nos Estados Unidos nesse ano de 2020, né, o cidadão negro, né, afrodescendente nos Estados Unidos, George Floyd, por um militar, por um policial. Isso gerou muitas manifestações contra o racismo e manifestações, né, em 2020 nos Estados Unidos aos montes contra o presidente Donald Trump. Então é um tema muito possível de aparecer nos vestibulares que estão chegando daqui a pouco aí, né? Então, eu quero dar uma atenção muito grande, muito especial na nossa aula para essa questão racial. Mas a questão racial foi uma temática que pegou fogo no governo do presidente Kennedy. Kennedy foi assassinado e o vice virou presidente, Lyndon Johnson, né? Lyndon Johnson, né? Aqui nós vamos ter o agravamento da questão racial nos Estados Unidos. Alguns movimentos negros nos Estados Unidos vão lutar com violência. Alguns movimentos negros também, outros vão lutar de forma pacífica. Então, foi um tema que continuava pegando fogo no governo do Lyndon Johnson. Também no governo do Lyndon Johnson, nós vamos ter aí o início da Guerra do Vietnã, né? Os soldados americanos são encaminhados ao Vietnã na tentativa de impedir que o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul se unificassem. A gente daqui a pouco já fala ali de Guerra do Vietnã. E depois o presidente Lyndon Johnson, que foi um dos mais odiados presidentes da história dos Estados Unidos, justamente por causa dessa questão da Guerra do Vietnã, em especial. Depois do Lyndon Johnson, nós temos aí o presidente Richard Nixon. Então, olhem só, o presidente Eisenhower, ele é republicano, tá certo? O presidente John Kennedy é democrata. O presidente Lyndon Johnson é democrata também, ele era vice do Kennedy, né? E Nixon é um presidente republicano na política dos Estados Unidos. Professor, só tem esses dois partidos políticos na política dos Estados Unidos? Não, tem vários partidos políticos lá nos Estados Unidos, tá certo? Mas por que só aparecem esses dois? Por quê? Porque para ter um candidato à presidência da República dos Estados Unidos, o partido tem que ter uma representatividade lá na Câmara, né, de X deputados e os outros partidos pequenininhos não têm. Democratas e republicanos sempre são duas bancadas grandes, então, no final das contas, só eles acabam lançando candidatos à presidência da República. Muito bem, lembrando que daqui a pouco a gente vai falar aqui da questão racial nos Estados Unidos com ênfase. Subtítulo da nossa aula de número 21, tá ali, ó, Movimento Estudantil na França em 1968. Então, gente, você lembra de um personagem na história chamado Charles de Gaulle? Charles de Gaulle é um general, né? Um general que é citado como herói na história da França. Charles de Gaulle,
ele conseguiu criar um grupo de militares lá na França que fazia resistência contra Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Os franceses foram massacrados pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, não é verdade? E Charles de Gaulle foi um daqueles homens que diziam: não vamos baixar a cabeça para os alemães, vamos lutar. E ele é citado como um herói francês da Segunda Guerra Mundial, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, ele se torna presidente da República na França. Parece a história lá do presidente Eisenhower, né? O general americano que virou presidente, e aqui o general francês que virou presidente também. Só que ele, Charles de Gaulle, ele virou um presidente um tanto autoritário, não era uma democracia, nada disso não, certo? E aí, lá na França, temos muitas universidades, uma das mais famosas universidades, a Universidade de Paris, quando começam os estudantes a protestar, certo? Lá na Universidade de Paris, em 1968, a protestar contra a reitoria. Tudo essa grande manifestação, esse grande movimento, um grande protesto, multidões e multidões nas ruas da França de 1968, tudo começou com um grupo de estudantes universitários da Universidade de Paris. Por quê? Porque os estudantes da Universidade de Paris, eles moram na universidade. Aí tem um espaço lá que é o alojamento masculino e tem um espaço lá que é o alojamento feminino, né? E os estudantes não queriam que fosse o lado masculino, o lado feminino, e eles morassem onde quisessem, menino com menina, menino com menino, menina com menina. Eles queriam isso. Os estudantes queriam festinha, tá certo? Aí a reitoria da universidade disse: não. Meninos moram aqui, meninas moram ali. Para quê? Os estudantes da universidade foram para as ruas protestar a reitoria com cartazes dizendo: é proibido proibir, né? E aí, o que aconteceu? Veio a polícia, baixou o cacete nos estudantes, né, lá na França, em 1968. Só que vamos lembrar que estava acontecendo na França uma grande insatisfação da população com relação ao governo do presidente Charles de Gaulle. E aí, quando o povo francês vê pela televisão, em 68, na França, a população já tinha televisão. No Brasil, a televisão mal estava começando. Já tinha a Rede Globo no Brasil, tinha um canal chamado Tupi, tinha um canal chamado Rede Manchete no Brasil. No Brasil não era ainda um veículo de comunicação de massa a televisão. Mas na França já estava se transformando nos anos 60, tá? Um veículo de comunicação de massa. E quando o povo francês, que estava por aqui com o general Charles de Gaulle, presidente autoritário, coloca a polícia nas ruas para bater nos estudantes, aí toda aquela raiva da população francesa acabou sendo externalizado. Esses estudantes estão certos, vamos para as ruas. E o povo francês, em 1968, maio de 1968, as ruas da França, de diversas cidades, estavam lotadas de pessoas se manifestando contra o governo de Charles de Gaulle, manifestando-se contra a inflação, manifestando-se contra a falta de empregos, manifestando contra a pobreza que crescia. E aquilo que era uma manifestação universitária contra a reitoria acaba se transformando numa imensa manifestação contra o governo. E é tanta gente nas ruas da França, é tanta gente, que o general Charles de Gaulle, presidente, acaba caindo do poder. E aí, na sequência, foi eleito presidente na França um novo homem chamado Georges Pompidou. Tem uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, de uns 2, 3 anos atrás, que fala sobre os fatos que marcaram o mundo nos anos 60. E tem lá uma alternativa que fala sobre a queda do Charles de Gaulle, né? E lá a alternativa é falsa, sacanagem a UFSC. É falsa a alternativa só porque não estava batendo o nome do presidente eleito, né? Ora, como se os estudantes vestibular, né, os candidatos ao vestibular têm que saber de cor a sequência de todos os presidentes da França. É muito cruel cobrar assim, né? O erro era só o nome do presidente. Cá entre nós, a maioria dos estudantes não sabe nem a sequência dos presidentes do Brasil, vai saber a sequência dos presidentes da França, né? Mas apareceu na UFSC isso aqui. E aí, importante que esse fato que aconteceu na França, lá em 1968,
acabou provocando reflexos em vários cantos do mundo, né? No Brasil, inclusive, Alemanha, México, Estados Unidos e Brasil. Manifestações na Alemanha contra o governo da Alemanha, manifestações no México contra o governo do México, manifestações do povo americano contra o governo americano, aí lembrando que estava em andamento a guerra do Vietnã e o povo vai para as ruas protestar dizendo faça amor, não faça guerra, né? E no Brasil, importante, qual foi o reflexo desses acontecimentos na França para o Brasil? 1968, o Brasil já estava há 4 anos na ditadura militar. Começou em 64 e em 68 as pessoas foram para as ruas fazer essa famosa passeata dos 100 mil. Uma hora dessa vai lá no Google, digita passeata dos 100 mil no Brasil. Inclusive um monte de famosos, né, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, são pessoas que estavam lá na passeata dos 100 mil. Essa passeata dos 100 mil no Brasil em 68 era uma manifestação brasileira contra o regime militar, que foi inspirada no movimento estudantil da França daquele ano de 1968. E qual foi a resposta do governo da ditadura militar à passeata dos 100 mil? Você lembra o que aconteceu em 1968 no Brasil? O mais duro, o mais, o mais autoritário decreto do regime militar apareceu. Ao invés do governo militar se curvar àqueles que faziam os protestos, o governo militar no Brasil acaba instaurando o famosíssimo AI-5, né? Quando o fechamento do Congresso Nacional aconteceu e a nossa ditadura ficou realmente dura. Tá certo? Aqui, gente, aqui. Então, Guerra do Vietnã e Revolução dos Cravos. Então, a gente vai falar aqui de 2 subtítulos que eu já expliquei para vocês, só para amarrar algumas ideias, tá certo? A gente já viu isso. O autor da nossa apostila, ele está trazendo para a aula de número 21 alguns temas que a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, olha só. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela tem uma fase sem a presença do exército dos Estados Unidos e uma fase da guerra com a presença do exército americano. Essa é a fase da guerra com a presença do exército americano, de 1965 até o ano de 1973, né? Estados Unidos, o que foi fazer o exército americano na Guerra do Vietnã, nos anos 60, 70? Então, Estados Unidos, tentativa de impedir a unificação do Vietnã numa única nação socialista. É a mesma lógica da Guerra da Coreia. Lembra? Aqui no Vietnã. Vamos lá, o povo americano, o povão. É interessante que se a gente pegar o exército americano, olha só, 500 mil soldados americanos foram ao Vietnã. 500 mil soldados americanos foram ao Vietnã. E o povo americano protesta a presença, né, do exército americano nesta guerra contra o Vietnã. Por quê? A imensa maioria desses soldados americanos eram americanos de classe baixa. Americanos de classe média quase não iam. O percentual de americanos de classe média, né, dentro da Guerra do Vietnã era muito pequenininho. E de classe alta, então, não sei nem se aparece. Né? Riquinhos, né, jovens ricos, né, mauricinhos americanos, sendo soldados lá no meio da Guerra do Vietnã, você não vai encontrar isso não. Classe média tem um percentual pequeno, mas a imensa maioria eram aqueles americanos, como eu falei, de classe baixa. E aí o povo vai para as ruas, né, condenar a presença desses soldados americanos no Vietnã. E você sabe, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã, né? Existem na história algumas derrotas militares dos Estados Unidos, e essa aqui, a Guerra do Vietnã, é uma das mais significativas derrotas, né, dos Estados Unidos nesses conflitos, né, ao longo da sua história. E muito para o governo americano ficou entalada aqui essa derrota. E se a gente pegar toda a produção cinematográfica, né, dos Estados Unidos dos anos 60, nos 70, tá assim de filme americano. Hollywood produziu inúmeros filmes com o tema Guerra do Vietnã, inúmeros filmes. Mas
90% desses filmes americanos sobre guerra do Vietnã é lixo. 90% é lixo. Tem coisa boa de produção de Hollywood sobre guerra do Vietnã. Eu recomendo, Apocalipse Now, filmaço sobre a guerra do Vietnã, mostrando a guerra do Vietnã como ela era. Um filme muito bom se você gosta de cinema, Platoon. Se escreve no final, é com 2 Os, né? Platoon, né? Em inglês, Platoon, tá certo? Filmaço, ganhou o Oscar de melhor filme em 1987, se não me falha a memória. Filmaço, vale a pena assistir. Mas como eu falei, quase 90% da produção cinematográfica de Hollywood sobre a guerra do Vietnã é lixo, né? Aparecendo sempre o vietnamita como insensível, né? Que é um cara frio, que quer matar porque gosta de derramamento de sangue, e os americanos tentando salvar a pátria, tentando botar no mundo, né, o amor acima do ódio, geralmente, são assim os filmes americanos em 90% dos casos, tá? Por quê? Está entalada aqui, essa derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E o último título aqui, o último subtítulo que aparece na nossa aula de número 21, é a Revolução dos Cravos, que a gente também já tocou aqui, se não me falha a memória, foi até na aula de número 20. Estamos aqui na aula de 21, a gente viu na última aula. Revolução dos Cravos, né? Onde aconteceu? Em Portugal. Lembrando que Portugal teve a mais longa ditadura fascista da história, né? Foram muitos os países fascistas. Até a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, eram muitos os países com governos fascistas. Em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial, os fascistas são os derrotados na Segunda Guerra Mundial, e só 2 países fascistas mantiveram seus regimes fascistas de pé pós-Segunda Guerra Mundial. Que países são esses? Vamos lá. Portugal e Espanha só, né? E Portugal e Espanha tiveram esses regimes fascistas derrubados em 1974 na Revolução dos Cravos, que começou em Portugal e ela respinga nessa Revolução dos Cravos para dentro da Espanha também. Você sabe que a Espanha está ali do ladinho de Portugal, né? Então, Portugal teve a mais longa ditadura fascista da história. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Antônio Oliveira Salazar, o principal ditador fascista de Portugal. Salazar, que governou Portugal de 1932 até 1970, quando ele então veio a óbito, né? Faleceu Salazar em 1970. Esse regime fascista de Portugal chamamos então de salazarismo. Agora é interessante, Salazar morreu em 70, mas o salazarismo manteve-se vivo até 1974. Com a morte do Salazar, foi ditador ainda de Portugal Marcelo Caetano, de 70 até 74. E o regime agora já não era mais apoiado pela população, não, né? E aí, militares de baixa patente em Portugal, soldados rasos, não estamos falando dos coronéis, do major, do general, a gente está falando dos soldados, chateados porque salários atrasados, além dos salários atrasados, são salários baixíssimos, certo? E com apoio da população portuguesa, esses militares de baixa patente fizeram essa famosa revolução em 74, chamada Revolução dos Cravos, colocando a ditadura fascista de Portugal abaixo, e Portugal passa a ser uma república democrática a partir de 1974. E a gente viu na nossa aula de número 20, isso aqui lembra? E como Portugal era um país que tinha colônias na África, as colônias africanas, em 75, no ano seguinte, a Revolução dos Cravos, passam a lutar, né, as colônias por suas independências. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, temos aí, né, Angola, Moçambique como exemplos de colônias portuguesas que se tornaram independentes já que o salazarismo caiu. Isso a gente viu já em outras aulas. E eu quero dar uma ênfase grande agora para a questão racial dos Estados Unidos, que é um assunto do momento, tá? Muito bem, gente. Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui. Com certeza você conhece essa imagem. Famosíssima essa imagem, né? Aqui nós temos o cidadão americano George Floyd, 40 anos de idade,
que foi morto em 2020 por um policial em Minneapolis, né, no Tennessee, nos Estados Unidos, né? O George Floyd foi rendido pelo militar, que apoiou o seu joelho sobre o pescoço dele e ele acabou morrendo de asfixia. E você sabe, né, que isso gerou, ao longo de 2020, inúmeros protestos em todos os Estados Unidos. Então, Donald Trump, ele é um presidente republicano, conservador, amado por muitos americanos e odiado por tantos outros americanos, né? Não existe dentro dos Estados Unidos cidadãos americanos que gostam do Donald Trump mais ou menos. Ou o cara ama Donald Trump ou odeia Donald Trump, né? A política nos Estados Unidos está lembrando bastante a política do Brasil, não é verdade? Né? O Bolsonaro também divide a sociedade brasileira entre aqueles brasileiros que amam ele e aqueles brasileiros que odeiam ele, né? Então, George Floyd, né, acaba fazendo com que multidões fossem às ruas protestar contra Donald Trump. Então, gente, todas essas manifestações que aconteceram em 2020 nos Estados Unidos, por favor, não vamos pensar que são só manifestações contra o racismo pela morte do George Floyd, certo? São, além disso, é um grito de uma parcela da sociedade americana que quer que o presidente Donald Trump caia do poder. E lembrando que 2020 é um ano de eleições nos Estados Unidos e essas manifestações, para aqueles que foram às ruas nos Estados Unidos, são tentativas de impedir que Donald Trump seja reeleito, né? Agora, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem a ver que na aula de hoje tem um subtítulo que eu falei, a política interna dos Estados Unidos. E anos 50, anos 60, anos 70 nos Estados Unidos, que é o tema da nossa aula de hoje, né? A gente falou muito aqui, ó, da questão racial. Então, eu quero fazer um retrospecto da questão racial nos Estados Unidos. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Os Estados Unidos foi um país que, assim como o Brasil, teve escravidão. Gente, eu estou chegando na parte mais importante dessa aula de número 21, tema que pode até aparecer em tema de redação, então eu peço que você se concentre nessa parte da matéria. Por 3 séculos, a escravidão foi uma realidade nos Estados Unidos da América, tá certo? Por 3 séculos. Vamos lembrar que os Estados Unidos, as colônias do norte eram colônias de povoamento, as colônias do sul eram colônias de exploração. Então, durante 3 séculos houve escravidão nos Estados Unidos, nas colônias do sul. No norte dos Estados Unidos nunca houve escravidão. Ok, beleza. Então, vamos lá. Este cara, ele não é do século XX, ele é do século XIX. Mas se a gente quer falar da questão racial nos Estados Unidos, não dá para deixar de fora o presidente Abraham Lincoln. Vocês estão vendo ali na tela, certo? A data do seu início de mandato e a data de término do mandato, de 1861 até 1865. Aí o vestibular vai perguntar, Lincoln era um político do norte ou era do sul? Lincoln é um político do norte, né? Era rico Lincoln? Uhum. O que queria o norte? Revolução industrial, fábricas. Mas para que isso pudesse dar certo no norte dos Estados Unidos, precisava aumentar o mercado consumidor dentro do país. Logo, a escravidão era um obstáculo. Escravos não ganham salários. Escravos não são mercado consumidor, né? Então Lincoln foi eleito presidente e ele dizia: eu vou acabar com a escravidão no país. E aí o país se divide, né? O norte dizendo viva Lincoln e o sul jogando pedras no governo dele, fora Lincoln. E aí explode quando Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Durante todo o mandato de Lincoln, de 61 a 65 do século XIX, né, aconteceu a famosa Guerra da Secessão. Já estudamos a Guerra da Secessão aqui em algum momento. Eu quero que vocês vejam esta bandeira aqui, que é a bandeira dos Estados Unidos hoje, tá vendo? É a bandeira dos Estados da União. O norte representava os Estados da União
E eu quero que você veja aqui, ó, essa bandeira. Importante olhar essa bandeira, porque para entender o que a gente vai ver na sequência, vai aparecer muitas vezes essa bandeira aqui, ó. Um retângulo vermelho, um X azul com estrelinhas. Essa bandeira é a bandeira dos Estados Confederados, os estados do sul dos Estados Unidos, que queriam que a escravidão fosse mantida. A guerra aconteceu, né? Nós temos aqui mais ou menos 600 mil pessoas mortas na Guerra da Secessão, lá nos anos 1800. A guerra estava em andamento quando o presidente Lincoln cria a lei estabelecendo, a partir do dia 1º de janeiro de 1863, a partir do Réveillon de 1863, entrava em vigor o ato de emancipação assinado pelo presidente Lincoln, né? O ponto central da lei era a libertação de cerca de 4 milhões de escravos negros, né, que haviam no país chamado Estados Unidos da América. A Guerra da Secessão estava em andamento quando foi decretada a abolição da escravidão no país. Aí penso o ódio do pessoal do Sul, que tinham fazendas cheias de escravos, né? O Sul perdeu a guerra, né? Você sabe disso. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Qual é o ano, então, da abolição da escravidão nos Estados Unidos? 1863. Grava isso, tá certo? Negros nos Estados Unidos saíram das correntes em 1863, mas não foram aceitos naquele ano como cidadãos americanos, tá certo? E foi estabelecido nos estados do sul dos Estados Unidos, aonde tinha escravidão, foi estabelecido um regime de apartheid que durou um século. Apartheid não é na África do Sul que tem apartheid, professor. Sim, na África do Sul tem o famoso apartheid, mas nos Estados Unidos também houve. Eu quero que você veja essa foto, é um exemplo do apartheid dos Estados Unidos. Essa foto, olha só, aqui tem um bebedouro e lá tem outro bebedouro, white. E o bebedouro para os negros. Tudo separado, escola de brancos, escola de negros, hospital de brancos, hospital de negros, restaurante, área de brancos, área de negros, e aí se houvesse a troca. Então, só que tudo, você percebe que havia umas discrepâncias, né? Olha só, olha a qualidade do bebedouro do branco, olha a qualidade do bebedouro do negro. Entra-se lá no restaurante, área de brancos, mesas mais espaçosas, cadeiras mais confortáveis, área de negras, mesas menores, cadeiras menos confortáveis, mais apertadinho. E essa política de apartheid nos Estados Unidos, né, começou com a abolição da escravidão. O Sul vai dizer, então tá bom, se os negros a partir de agora são homens libertos, mas eles não podem ter os mesmos direitos que os brancos. E aí começa, dentro dos Estados Unidos, um conflito muito grande entre negros e brancos, negros exigindo direitos de igualdade aos brancos, etc. E a história continua. Aí nasce nos Estados Unidos, no século XIX, no sul dos Estados Unidos, o famoso movimento chamado Ku Klux Klan, né? Chamado aí pelas iniciais, a KKK, Ku Klux Klan, uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos no século XIX, ficou marcada por ser a maior organização do tipo na história do país, né? Dos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, conhecida por utilizar uma roupa macabra, vocês estão vendo a roupa deles aí na imagem, por promover atos de violência contra negros, atos de violência contra judeus, atos de violência contra católicos. Católicos também. Muitas lideranças católicas foram vítimas da Ku Klux Klan. Lembrando que o catolicismo é mais presente no norte dos Estados Unidos e o protestantismo é mais presente no sul. Então a Ku Klux Klan são alguns protestantes até fanáticos, né, racistas, ultra-racistas nos Estados Unidos. No contexto em que foi criada a Ku Klux Klan, certo? Essa organização perseguia negros libertos, não aceitava o fim da escravidão, sobretudo aqueles negros que passam a lutar para que negros nos Estados Unidos tivessem direitos iguais aos brancos. E esses negros eram caçados pela Ku Klux Klan, assassinados, e num local onde eles faziam o atentado terrorista, o que eles faziam? Eles colocavam uma cruz de madeira fincada no chão, botavam gasolina na cruz de madeira e botavam fogo.
E aí a escuridão da noite era marcada pelaquela famosa cruz em chamas. Posso citar aqui um outro filmaço que trata disso, certo? Você gosta de cinema? Bom, que tal aí, né? No período de pandemia a gente tem que arrumar coisa para fazer em casa. Assista um filme chamado Mississippi em Chamas. Eu gosto do filme, né? Acho um filme que mostra a realidade dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, a luta a luta dos negros nos Estados Unidos para a aquisição dos seus direitos. A Ku Klux Klan chegou a contar com 4 milhões de membros em meados de 1920. Mas a história continua. A história da questão racial nos Estados Unidos. Agora aqui, ó, importante. Tá vendo essa moça famosíssima? Chama-se Rosa Parks, né? Lembrando que esse ano de 2020 aí a questão racial pegou fogo nos Estados Unidos e os vestibulares poderão exigir de vocês conhecimentos sobre esse tema. Então, Rosa Parks, em 1955, embarca no ônibus lá nos Estados Unidos, né? O ônibus nem estava cheio, gente, o ônibus estava até vazio. E ela senta no banco. E a lei racista nos Estados Unidos dizia que negros deveriam se levantar para dar o lugar aos brancos. Olha só, dizia assim como tinha no restaurante a área de branco, a área de negros, dentro do ônibus tinha plaquinhas, né, dizendo negro, levante-se e dê seu lugar ao branco. Mas o ônibus estava vazio quase. E Rosa Parks sentou. Ali você está vendo dentro do ônibus Rosa Parks sentada. E aí aparece um cidadão americano, branco, mega racista, que diz, levante-se, você tem que dar lugar para mim. Estava cheio de lugar para sentar dentro do ônibus. E aí a moça, Rosa Parks, se recusou, né, a levantar e dar o seu lugar ao rapaz branco. E o motorista chegou a parar o ônibus e ela foi colocada para fora do ônibus a pontapés. Isso lá em 1955, quando Dwight Eisenhower era o presidente dos Estados Unidos. Lembra? O macartismo, toda aquela história estava acontecendo. E aí, por causa desse episódio, deu uma polêmica nos jornais. Nasce um partido nos Estados Unidos de negros dizendo queremos justiça. Um partido mega famoso na história chamado Panteras Negras, liderado por um cara chamado Malcolm X. Malcolm X nasceu em 1925. Malcolm X morreu em 1965. Foi assassinado pela Ku Klux Klan. Então, Malcolm X, né, ele lidera os Panteras Negras. Malcolm X, nos anos 60, ele dizia assim, se brancos matam negros, negros têm que matar brancos. É toma lá da cá. Olha, assim é toma lá da cá ou toma cá da lá? Toma cá da lá. Acho que é isso, né? É o contrário? Toma lá da cá. Isso. Essa é a filosofia do Malcolm X. Se tem brancos matando negros, se tem brancos derramando sangue em negros, negros têm que derramar sangue em brancos também. Né? Ele estimula o ódio dos negros dos Estados Unidos. Acabou sendo assassinado em 1965. Agora, este cara aqui, ó, famoso, Martin Luther King Jr., pastor evangélico. Vamos deixar o lado religioso dele de lado. Vamos pegar o lado político, né, de Martin Luther King. Tem uma frase famosa do Luther King onde ele fala, né? I have a dream. Eu tenho um sonho. Um sonho em que pessoas de etnias diferentes possam viver em igualdade, em paz e em respeito. Dizia Luther King, eu tenho um sonho. Luther King lidera um movimento nos Estados Unidos nos anos 60 para que negros tivessem os mesmos direitos que os brancos, para que o apartheid acabasse. E esse movimento que Luther King lidera, ele dizia assim, se brancos derramam sangue sobre negros, negros não têm que derramar sangue sobre brancos. Luther King dizia, você cidadão negro nos Estados Unidos, transgrida as leis racistas. Entre no restaurante, sente na cadeira da ala dos brancos. Exija ser tratado com igualdade. Sente-se no ônibus.
beba da água do bebedouro do branco, mas se vierem agredir o teu gesto, se derramarem sangue sobre você, você não vai derramar sangue sobre eles. Então, Luther King lembra muito aquele cara chamado Mahatma Gandhi, lembra? O Gandhi que lutou pela independência da Índia. Então, vamos lembrar que o Gandhi dizia, não vamos cooperar com os ingleses na Índia. Não vamos derramar sangue, mas vamos desobedecer, né? Luther King dizia, vamos desobedecer às leis racistas, mas não vamos derramar sangue. Importante. Quando Malcolm X, Luther King estão liderando movimentos, né, do povo negro nos Estados Unidos, Kennedy é o presidente. E Kennedy é o presidente e acaba se sensibilizando com a questão racial nos Estados Unidos. E ele encaminha para o Congresso americano um projeto de lei que, se aprovado fosse, estabeleceria o fim do apartheid nos Estados Unidos. Kennedy estabeleceria aí que negros teriam os mesmos direitos que os brancos, sobretudo o direito de votar. O que aconteceu com o presidente Kennedy? Você sabe, o presidente Kennedy acabou sendo assassinado. Kennedy foi assassinado quando participava de uma carreata, que vocês estão vendo uma foto famosa. Essa foto é 30 segundos antes do presidente Kennedy ser assassinado, no dia 22 de novembro de 1963, na cidade de Dallas, estado do Texas, lá nos Estados Unidos. Por que Kennedy foi assassinado? Ainda hoje a gente não tem a resposta. É possível que a questão racial esteja por trás, né? E aí, quem assumiu a presidência dos Estados Unidos? Kennedy foi assassinado, o vice-presidente Lyndon Johnson, que a gente comentou no começo da nossa aula, virou presidente, né? E foi no governo do presidente Lyndon Johnson que a lei dos direitos civis foi aprovada, que a lei dos direitos ao voto foi aprovada, ou seja, a partir de 1964 e 1965, nos Estados Unidos, o apartheid chega ao fim, ou seja, negros e brancos passam a ter os mesmos direitos políticos, mesmos direitos de cidadania. Importante a gente dizer isso, certo? Mas lembrando que a violência no país continuaria a todo vapor. Em 65, Malcolm X foi assassinado e ele, né, o Martin Luther King, que está aqui celebrando o momento da aprovação dos direitos políticos que os negros estavam conquistando, ele acaba sendo assassinado em 1968. 1968, Olimpíadas no México, né? Então nós vamos ter aqui, ó, Tommie Smith ganha medalha de ouro, né? Numa das modalidades de atletismo nas Olimpíadas do México em 68. E John Carlos, outro americano, ganha medalha de bronze. E quando eles sobem no pódio na hora da execução do hino nacional dos Estados Unidos, porque o campeão medalhista de ouro é americano, os dois vestem luvas pretas e com punhos fechados levantam as mãos, que é o símbolo do Partido dos Panteras Negras. O Comitê Olímpico proíbe que os atletas façam manifestações ideológicas e partidárias dentro dos Jogos. Tommie Smith e John Carlos acabaram sendo expulsos das Olimpíadas em 1968. Tommie Smith e John Carlos acabaram perdendo suas medalhas, certo? É a questão racial nos Estados Unidos, lembrando, até que um dia um presidente americano negro chega à Casa Branca, né? O presidente Barack Obama foi eleito em 2008, tomou posse em 2009, foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, entregando a cadeira de chefe maior da política dos Estados Unidos para Donald Trump, né? Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande pela figura do presidente Barack Obama. Ele conseguiu mexer em algumas coisas que nunca na história dos Estados Unidos se mexeu, né, igualdade né, na questão da homossexualidade, né, o casamento homossexual foi aceito dentro do país, ele cria o primeiro sistema de saúde pública, foi o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que se preocupou com a questão ambiental, já que os Estados Unidos é o segundo mais poluidor país do planeta Terra.
E a Casa Branca fica sob o comando, depois de Barack Obama, com Donald Trump, né? Que faz um discurso totalmente contrário, né? O discurso dele era segregacionista, o discurso dele era um discurso xenófobo, né? E ele acaba, Donald Trump, ao chegar à presidência dos Estados Unidos, legitimando a voz de uma parcela da sociedade conservadora que acha que o racismo é certo, que a homofobia é certa, e aí algumas coisas estúpidas começam a aparecer na história dos Estados Unidos quando ele chega ao poder, como, por exemplo, esse fato aqui, né? Numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, uma cidadezinha desse tamanhinho, chamada Charlottesville, lá em 2017, o prefeito da cidade resolveu retirar do centro da cidade a estátua desse general, né, chamado General Lee. O General Lee foi um general lá da Guerra da Secessão. O General Lee, lá dos anos 1800, é um general que lutou para que a escravidão fosse mantida nos Estados Unidos. E aí o prefeito, né, de Charlottesville, em 2017, a gente está falando de 3 anos atrás, o prefeito de Charlottesville diz, não faz sentido, em pleno século XXI, né, deixar no centro da cidade essa homenagem ao General Lee, que é o símbolo do racismo, é o símbolo da escravidão, certo? E ele resolveu encaminhar um pedido judicial para que a estátua fosse retirada. E quando o prefeito, né, de Charlottesville resolveu retirar a estátua, para quê? Uma parcela da pequenina Charlottesville foi às ruas protestar. Essa foto é de 2017, eu quero que você veja essa foto. Manifestantes participaram de protesto de extrema-direita em Charlottesville. Sou nazista sim, disseram essas pessoas. O protesto de extrema-direita dos Estados Unidos contra negros, imigrantes, gays, judeus, etc. Certo? Isso é 2017. Olha, lembra da bandeira que eu pedi para que você prestasse atenção lá no começo da aula? Está aqui a bandeira, ó, dos Estados Confederados do Sul, que falam em separação, dividir o país em 2 países. Olha a bandeira que está aqui, quando a gente pensa que o nazismo morreu com a Segunda Guerra Mundial, tem gente que ainda acredita nessa proposta. Ah, certo? Desculpa se você gosta disso, né? É criminoso gostar disso. E aqui está o prefeito, Mike Singer, né? Que culpa Donald Trump por essa onda de violência que está acontecendo. E aí, quando Donald Trump é o presidente do país, que faz um discurso homofóbico, que faz um discurso racista, e agora ele tenta fazer um discurso polido porque ele quer a reeleição, né? Agora em 2020, ele tenta, mas o discurso dele não era polido, era um discurso segregacionista, racista, homofóbico. E no meio de tudo isso, né, aparece a Ku Klux Klan de novo nos Estados Unidos. Olha só, o FBI está em cima, mas a Ku Klux Klan está fazendo os seus fatos terroristas acontecerem. E aí termino a minha aula mostrando a imagem de onde eu comecei essa questão racial de George Floyd nos Estados Unidos, que foi morto por policiais, né, em Tennessee, em Minneapolis, certo? Em 2020, e que desencadeia uma imensa manifestação em todo o país contra o racismo, mas mais do que contra o racismo, são manifestações contra Donald Trump. Tá certo? São as questões raciais. E fecho a aula com a imagem do grande Martin Luther King e a frase imortal: I have a dream. Eu também tenho esse sonho. Beijo, gente. Até a próxima aula.